Amados irmãos, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa de ministração da palavra em prol do coaching espiritual. Este programa tem em vista a partilha da Boa Nova, em que através desta assembleia em comunidade nós possamos digerir aquilo que são as revelações das Escrituras Sagradas sob guia e inspiração do Santo Espírito, Espírito Santo, este que foi enviado por Cristo para que pudesse guiar e orientar a Igreja por toda a verdade. Constituem objetivos deste programa alcançar 4 principais pontos ou ambições. O primeiro destes é de apresentar ao Espírito Santo enquanto a terceira pessoa da Trindade, conquanto existe um só Deus. O segundo objetivo é o de colocar ou instigar na comunidade, na igreja, para que esta seja uma igreja de oração, o hábito contínuo da oração como uma forma de desenvolver uma intimidade e comunhão com o Divino Criador. O terceiro objetivo é o de promover o hábito pela leitura e reflexão contínua às Escrituras Sagradas, para que lá encontremos respostas para todos os desafios que nós nos deparamos no dia a dia. E o quarto e o principal objetivo, à volta de todos esses, é a união. Lembramos-nos aqui da oração de intercessão que Cristo fez antes de partir, que era a oração pela união, a oração na qual ele intercedia para que Deus assegurasse uma união entre ele e entre pai e filho, uma união entre pai e os discípulos, e uma união entre o Pai e aqueles que fossem crer e receber nas palavras dos seus discípulos, para que todos hoje possamos formar uma igreja universal de Cristo, que adota a cristocentridade e que também tem Cristo no centro da pregação, para que através daquela que é a teologia paulina, nós possamos compreender a igreja como sendo um conjunto de membros e que esses membros devem entre si ter uma grande complementaridade através da edificação mútua, para que Cristo possa vir como o Senhor desta igreja e a cabeça, possa não só dar forma, estrutura, mas também possa completar a nossa missão. Antes de iniciarmos com precisão e profundidade a aula de hoje, vamos recuar a 7 dias e lembrar-nos o que nós tratamos na última sessão de ministração da palavra. Nesta nós estudamos sobre a segunda carta a Timóteo. Timóteo também um dos discípulos convertidos por Paulo, que ele tinha uma grande estima, é assim que tratava por filho, isto é, um filho espiritual. Neste tema que nós estudamos sobre o tema combater o bom combate, nós nos lembramos daquilo que o apóstolo Paulo dirige como ensinamentos a Timóteo, para que Timóteo pudesse estar apto a poder selecionar em meio a candidatos aqueles que fossem pessoas comprometidas ou pessoas sérias, que pudessem receber o verdadeiro evangelho e pudessem ser grandes depositários da fé cristã. É por isso que ele atentava para que Timóteo tivesse cuidado com aqueles que tinham uma fé fingida. Ele chamava de aqueles que professavam uma justiça impiedosa, escondiam-se por detrás de outros interesses pessoais. Para trazer uma compreensão sobre que tipo de atributos de disciplina estes deveriam ter, então Paulo usa exemplo de 3 obreiros. Designadamente, ele se refere à conduta de um soldado em combate, que ele diz que este, enquanto está em meio ao combate, ele não se preocupa com o que comer, com o que vestir, mas ele preocupa-se em honrar aquele que lhe enfileirou para que ele pudesse estar ali em combate. Ele traz como segundo exemplo aquilo que era a disciplina de um atleta, dizendo que o atleta ele vence a competição não somente quando chega à frente, mas principalmente quando também
cumpre com todas as regras. Em terceiro lugar, ele traz o exemplo de um lavrador, dizendo que o maior e o melhor lavrador é o primeiro a se afadigar, porque este é que vai ser também o primeiro a ceifar. Então, estes foram, em suma, em síntese, os grandes ensinamentos que nós podemos colher do último estudo. Hoje vamos, então, entrar para o livro seguinte, na escatologia das Escrituras Sagradas, o livro que sucede a segunda de Timóteo, que é a carta pastoral a Tito. O tema que nós vamos trazer para o nosso estudo é viver o Evangelho na vida diária de uma comunidade cristã. Em poucas palavras, o apóstolo Paulo sugere que o Evangelho é uma norma de vida. O Evangelho é uma forma de ser e de estar. E que o Evangelho é uma prática. E essa prática que é o Evangelho, ela é aplicada na comunidade onde ocorre a vida cristã. Porque ele diz que a vida cristã, ela é vivida, passo a repetição, na comunidade onde os fiéis ou os santos ou a igreja se forma lá na base. Em termos de tópicos que nós vamos desenvolver o nosso estudo, nós encontramos aqui 5 tópicos. Esses 5 tópicos estão, por sua vez, estruturados por 2 grandes temas. O primeiro tema, que é o primeiro tópico, está debaixo do tema que é a organização da igreja, ou aquilo que, se preferirem, é a disciplina pastoral. Então, debaixo do primeiro tema, que é a disciplina pastoral, nós vamos estudar sobre a organização da comunidade. Isto é, como é que a comunidade deveria se organizar em termos dos cuidados dos próprios pastores ou presbíteros. De seguida, a forma como esses presbíteros deveriam conduzir a sua vida. Em terceiro lugar, os cuidados que eles deveriam ter com os falsos pregadores, chamam dos circuncisos. Em quarto lugar, a forma como eles deveriam combater de uma forma feroz e assertiva os falsos ensinamentos. Em quinto lugar, é quando ele fala da questão da pureza interior. E esse aspecto é muito importante, nós vamos ver e aprofundar sobre a pureza, quando ele diz que nada é impuro para o puro. Então vamos desconstruir e refletir e compreender o que o apóstolo Paulo quis dizer a nível do primeiro tema, que é a disciplina pastoral. A segunda parte, que são os tópicos 2, 3, 4 e 5, dizem respeito ao ensino da sã doutrina. Nós sabemos que o ensino é um dos pilares da triade da missão de Cristo. Porque a missão de Cristo tinha 3 principais pilares. O primeiro era de pregação, o segundo era da cura e o terceiro era do ensino. Então, aqui, nesses 4 últimos tópicos, estão dentro ou assemelham-se ou inspiram-se naquilo que é o pilar do ensino. E aqui ele traz isto, a questão sobre o ensino da sã doutrina. Começando por trazer quais são os ensinamentos de sã doutrina que deveriam ser dirigidos, em primeiro lugar, ao próprio Tito, em segundo lugar, aos anciãos, em terceiro lugar, às anciãs, em quarto lugar, aos jovens. E em quinto e último lugar, aos escravos. Vamos também perceber o que é que quer aqui dizer em termos de conduta ou de ensino da sã doutrina para estas categorias de pessoas que fazem parte de uma comunidade cristã. A terceira parte é quando ele se refere à nossa esperança. E aqui a nossa esperança, ele se refere à graça salvadora de Cristo. Quando esta graça salvadora de Cristo foi operada com o envio de Cristo para que ele pudesse cumprir aquilo que é a teologia da salvação. Porque na teologia da salvação nós temos aqui uma complementaridade entre a Trindade. Tem o papel de Deus Pai, tem o papel do Deus Filho, tem o papel do Deus Espírito Santo. Vamos aqui compreender o papel
e Deus Filho, enquanto alicerce da nossa esperança. A quarta parte é quando ele se refere à importância de todo o cristão se submeter às autoridades locais, a todos os governos instituídos através do amor. Porque diz ele que com esse proceder nós estaremos a nos distanciar daquilo que nós fomos do passado. Porque nós também no passado já fomos descrentes, já tivemos uma conduta impiedosa. Então, a importância de nós nos submetermos às autoridades por via do amor enquanto uma forma de servir. O quinto e último plano é quando ele se refere ao batismo como sendo a glória futura da salvação, ou a forma pela qual nós poderíamos ser conduzidos para assegurar a nossa esperança à parúzia, tendo em conta aquilo que foi a glória salvadora de Cristo operada através do batismo pelo Espírito Santo, para que através deste selo divino, que é a injeção do poder, nós pudéssemos então seguir ou trilhar os caminhos até a segunda vinda de Cristo. Então, antes de explorarmos esses temas, que são muito importantes para a igreja, em geral, são ensinamentos intemporais, porque são ensinamentos para líderes cristãos, mas também são ensinamentos extremamente importantes para a igreja espiritual de Cristo, sobretudo aqui em África. Antes de entrarmos para essa parte, então, vamos compreender o contexto da carta a Tito. O que nós queremos dizer por contexto? Queremos perceber, naquela época histórica em que esta carta foi redigida, o que estava a acontecer no mundo, o que estava a acontecer na cronologia do tempo daquilo que era o plano de salvação da humanidade de Deus por via de Cristo. Então, é isso que nós queremos compreender quando dizemos o contexto da carta de Tito. O primeiro fato muito curioso é que Tito era um cristão gentílico. O segundo fato importante é que esta carta é atribuída a Paulo. Se tiver sido Paulo quem escreveu esta carta, há de ter sido escrita entre os anos 63 e 65 depois de Cristo, isto é, após a sua prisão em Roma e antes do seu martírio. Mas, se essa carta tiver sido escrita por uma outra pessoa, então há de ser lá para os finais do primeiro século. Em termos de conteúdo, eficácia desta carta, esta carta era voltada para Tito. Por isso é que nós dizemos que é uma carta pastoral. Ela não é uma epístola. Não obstante ser uma carta pastoral, ela aplica-se àqueles que são os fundamentos da igreja. Porque esses são os primeiros alicerces, enquanto guardiões da sã doutrina, que vão repassar um ensinamento, e este ensinamento tem que conservar a verdade, para que não se possa perder neste processo aquilo que é a verdade reveladora de Cristo, enquanto a própria revelação. E aquilo que são os objetivos principais é que, nesta altura, existiam perigos de desvio da sã doutrina por intermédio de outros falsos pregadores que iam pregar outras verdades, porque estes eram movidos pelo lucro, eram movidos pelo ganho pessoal, pregavam o evangelho para poderem enriquecer. Então, o que Paulo traz como a verdade, como a verdadeira inspiração e motivação para pregar o evangelho, ele diz que a grande motivação que nós temos para pregar o evangelho é a sobriedade. Sobriedade que é a lucidez, que é fazer isto como pessoas que estão comprometidas com a verdade e não comprometidas com o ganho, porque essa é a grande armadilha que nos desvia daquilo que é a pregação da verdade do evangelho. Em termos de objetivo, estrutura, também ele volta-se para aquilo que são a renovação da esperança, aquilo que é a manutenção da graça salvadora, e aquilo também é a necessidade de poder perseverar na sã doutrina enquanto uma norma de vida e não, sobretudo, enquanto algo normativo, não enquanto uma lei, não enquanto, por assim dizer, uma doutrina ou uma teoria.
mas traz ou chama a necessidade de se viver o Evangelho a nível da comunidade como essa norma de vida, uma forma de ser, uma forma de estar. Então, vamos agora mergulhar aqui no ensinamento de hoje. E começamos mesmo pela organização da comunidade. O que nós queremos dizer com a organização da comunidade? Estamos a dizer como é que as peças, como é que a igreja, não a igreja como uma estrutura, não a igreja como material, não a igreja como infraestrutura, mas a igreja como um conjunto de membros. Então, a preocupação de Paulo, em primeiro lugar, era sobre a organização da igreja, a organização da comunidade, que era a organização dos membros dessa comunidade, que juntos compõem a igreja. Então, Paulo começa por dizer, deixei-te em Creta. Vou começar mesmo por pegar esta parte que ele inicia dizendo, deixei-te em Creta. O que acontece aqui? Esta introdução sugere que Paulo estava a dar instruções a Tito para que este cuidasse da organização da igreja em Creta. O que é Creta? Creta é uma região na Mesopotâmia, na Grécia, e em Creta existiam várias cidades. Então, o que acontece aqui? Não há evidências nas Escrituras que Paulo tenha fundado uma igreja em Creta. Entretanto, Paulo, por ser um apóstolo que implantava e plantava igrejas, ele preocupa-se também com a instrução que deveria ser refletida para aqueles que eram os fundamentos da igreja. Então ele diz, deixei-te em Creta para que tu, enquanto fundamento, completasses a obra ou completasses o que? A organização da comunidade. Quando Paulo diz isso, que deixei-te em Creta para que tu velasses pela organização da comunidade, então Paulo quer aqui dizer que o seu papel era o de chamar, preparar, despertar os fundamentos. E depois ele relegava esses mesmos fundamentos para que eles fizessem os atos subsequentes. E esses atos subsequentes que fossem de acordo com a instrução da sã doutrina. Então aqui Paulo primeiro volta-se para o próprio Tito, dizendo, Tito, tenha cuidado na seleção dos presbíteros. O que são presbíteros? Presbíteros era a designação que era voltada para aqueles que fossem ser os fundamentos da igreja, que hoje, nos dias de hoje, são os pastores. Então, ele começa por se referir às qualidades dos presbíteros, dizendo a Tito, para que ele tivesse o cuidado em observar quais são os requisitos para a seleção desses mesmos presbíteros. Ele começa por se referir, primeiramente, à sua conduta pessoal. Em segundo lugar, diz que os presbíteros devem ser maridos de uma só mulher. Em terceiro lugar, ele diz que os presbíteros devem educar os seus filhos, dando-os uma educação religiosa para que eles não sejam rebeldes. Então, esses são os principais requisitos que ele deveria olhar na seleção dos presbíteros. Os presbíteros na igreja são tidos como os mais velhos. Então, a nível da comunidade africana, mais velhos são pessoas que já beberam dos outros também, que noutra altura foram mais velhos. Porque se a vida é um caminho, é um processo, se vê que aqueles que hoje são mais velhos, ontem foram mais novos. E ontem receberam a instrução dos mais velhos de então. Então ele diz que os presbíteros devem ser pessoas que sejam mais velhas. O que? São pessoas idôneas. São pessoas que possam liderar pelo exemplo. São pessoas que possam ensinar através do próprio exemplo que eles escolheram através da sua experiência de vida. Não só com o que aprenderam com os outros, mas também pelos ensinamentos que eles adquiriram através das próprias falhas, erros, aperfeiçoamento que eles obtiveram
neste crescimento da escola cristã em que nós somos aperfeiçoados pelo próprio Espírito Santo. Depois dele voltar-se para a questão dos presbíteros, os mais velhos, ele de seguida se refere à necessidade desses mesmos mais velhos terem o cuidado de combater de uma forma assertiva aqueles que ensinavam falsidades. Ele descreve esses que ensinavam falsidades como sendo circuncisos, significa que são judeus, eram judeus. Esses judeus traziam ensinamentos muito voltados ou muito baseados naquilo que era a lei mosaica. Então ele diz, tende cuidado com esses judeus. E referia-se a um deles, a dizer que um deles, que era um profeta, que dizia, tendo cuidado com os cretenses. Quem são os cretenses? São os naturais de Creta. Porque Paulo está a escrever para Tito, que Tito, dizendo, eu deixei-te em Creta. Então tenha cuidado com os cretenses, porque esses judeus descreviam os cretenses como sendo enganadores, falseadores, mentirosos. O que acontece? Nós temos o grande desafio nos dias de hoje, que é de podermos verificar qual é o grau de conversão de cada cristão. Porque existem cristãos que podem estar cheios da palavra ou cheios da doutrina, mas eles não se aperfeiçoam e não mudam de padrão, não mudam de forma de ser e de estar. São muito voltados à fofoca, às intrigas, às conversas, aos memes, às redes sociais. Então ele diz, cuidado com os cretenses. Quer dizer, os cretenses tinham a fama de serem falseadores, de serem mentirosos, de serem pessoas que viviam da inverdade. Então ele chama a atenção para o cuidado com os cretenses. Por último, ele diz, porque nada é impuro para os puros. O que ele quis dizer com isso? É que existe um grande filtro àquilo que é a nossa verdadeira conversão, que é o nosso sistema de crença. Quando o nosso sistema de crença, que é um filtro, o nosso sistema de crença não está limpo. Por que o nosso sistema de crença não está limpo? É quando nós vivemos no pecado. Quando nós vivemos no pecado, então o nosso sistema de crenças fica afetado. E quando ele fica afetado, nós não conseguimos ver a pureza das coisas. E nós podemos ver isso no exemplo de uma criança. A criança é inocente. E porque ela é inocente, para ela tudo é puro. Então ele diz que, diferentemente daquele cristão que, mesmo estando na igreja, mas ele tem o seu sistema de crenças afetado porque ele não sai da vida do engano como aqueles cretenses. Então ele diz que, contudo, tenhamos o cuidado de velar pela nossa pureza interior, que é o quê? Moralidade. A nossa moralidade é que é este filtro que vai manter a pureza, para que nós possamos também andar na luz. Então, é isso que ele traz como sendo a questão para fechar sobre a organização da comunidade, dizendo que nada é impuro para os impuros. Isso também nos faz lembrar aquilo que foi o ensino de Cristo, porque Cristo, para trazer aquele esclarecimento sobre aquela confusão que os judeus traziam sobre a questão dos alimentos puros e impuros, Cristo disse-nos que nada que venha de fora do homem o torna impuro, somente o que sai da sua boca. E o que sai da sua boca é o reflexo dos seus pensamentos. E o que é o reflexo dos seus pensamentos? São os seus sentimentos, é a sua pureza interior. Então ele fala aqui sobre a necessidade de nós buscarmos a verdadeira conversão, que não é uma conversão exterior para agradar o homem, mas é uma conversão interior, que é revestirmos novos pensamentos, revestirmos novos sentimentos, para que esta possa ser o filtro que vai manter a nossa pureza, de tal forma que nós possamos ver as coisas puras e contemplar as coisas puras como elas são, porque o nosso sistema de crença não vai conflituar com aquilo que é puro. Segundo plano, ele volta-se agora, já estamos a entrar para o ensino. Ele começa por falar sobre o ensinamento de doutrina sã. No ensinamento de doutrina sã, ele começa com o próprio Tito, dizendo assim, Tito, tu próprio, sê tu mesmo aquele que vai ser o depositário da verdadeira fé, da pureza interior da sã doutrina. Depois de seguida, ele passa para os anciãos. Ele diz que os anciãos devem ser firmes na fé
devem ser firmes na... como é que se chama isto? Nos cuidados que nós temos com a comunidade, que é a caridade, devem ser firmes na fé, devem ser firmes na caridade e devem ser firmes na paciência. É muito importante nós pegarmos esses três fatores que andam sempre juntos, porque o apóstolo Paulo usava muito, ou sempre usa, em várias passagens na sua teologia. Ele se refere à necessidade de manter a firmeza na fé, na caridade e na paciência. Neste caso, ele usa o termo paciência, outros usa esperança. O que acontece? Qual é a diferença entre esperança e paciência neste caso? É que ele aqui se refere não uma questão de protótipo de pessoa, não uma questão de doutrina, não uma questão de teoria, mas numa questão de norma de vida, uma forma de ser editado, uma praticidade. Por isso é que ele reforma, em vez de esperança, ele diz paciência. Ninguém pode estar ao serviço do Evangelho enquanto um presbítero para ensinar, enquanto não tiver o quê? Paciência. Por isso é que ele usa o termo paciência. Ele diz firmeza na fé, caridade e paciência. Depois ele volta para as anciãs, as mulheres. Neste caso, diz que tem de ser mulheres maduras, tem de ser mulheres com experiência, tem de ser mulheres com maturidade, tem de ser mulheres que também estão comprometidas em constituir famílias, mulheres que também estejam inseridas no lar, para que lá elas também pratiquem essas mesmas virtudes através do respeito aos seus próprios esposos e nos cuidados que elas devotam no dia a dia para cumprir o ministério da mulher, que é o quê? Que é o cuidado e a educação de seus próprios filhos, para que elas possam ser um modelo a ensinar as mulheres mais jovens, a que essas também possam seguir por esse caminho, evitando o quê? A rebeldia, evitando o quê? Aquilo que os conflitos, as dissuasões que existem na relação entre homem e mulher, na descrença que as mulheres mais jovens têm com um casamento enquanto um compromisso cristão. E depois ele volta-se para os jovens. Jovens são a força viva. Jovens são os futuros líderes. Então, se esses são os futuros líderes, ele diz que os jovens, esses devem seguir os bons caminhos. E o que é o jovem seguir o bom caminho? É o jovem ser obediente, saber ouvir e saber andar e cumprir com os ensinos, quer dos anciãos, quer das anciãs. E ele chama muito atenção aos cuidados que estes, os mais velhos, os presbíteros, os pastores, devem dar aos jovens. Não excluir os jovens, antes pelo contrário, porque eles são futuros líderes. Então é preciso lhes envolver em tarefas para que eles tenham responsabilidade, como seja o ministério ou o cuidado com as crianças, o cuidado com os idosos, o cuidado com os doentes, o cuidado ou trabalho com a evangelização. Então é preciso envolver e dar progressivamente pequenas responsabilidades aos jovens para que eles possam se amadurecer. Por quê? Porque eles são os futuros líderes e eles não devem somente ser confiados à liderança quando tornarem-se grandes, adultos, porque eles são capacitados a se tornarem líderes quando hoje, enquanto são jovens, quando eles são envolvidos e são supervisionados e fiscalizados por pessoas que têm experiência e pessoas que possam liderar pelo exemplo, através do bom testemunho que é a sua conduta pessoal. Depois ele volta-se para os escravos. Ele diz: escravos, sejam obedientes aos vossos senhores, pois assim vocês estarão somente a cumprir a disposição do Senhor. Cumprindo a disposição do Senhor, então vocês assim também estarão a ser obedientes ao próprio Senhor. Por quê? Porque Cristo, ele comprou a nossa liberdade. E se ele comprou a nossa liberdade,
nós devemos ser submissos, devemos nos fazer servos fiéis. Isso não pode nos tirar a paz, tampouco isso pode nos tirar o quê? A alegria de servir. Porque quando nós servimos com alegria, como escravos, então assim estaremos por último a servir ao próprio Cristo que nos resgatou para que hoje nós sejamos servos de Cristo, nós sejamos escravos de Cristo e isso não nos crie confusão. De seguida, ele volta-se para aquilo que ele designa como sendo a nossa esperança. Na nossa esperança, o apóstolo Paulo, ele se refere à graça salvadora de Cristo, como se fosse um hino messiânico. E ele diz que a nossa esperança, ela foi reavivada, porque a nossa esperança é um avivamento espiritual. Quando é que nós recebemos essa esperança? Quando é que nós obtivemos este avivamento espiritual? Depois de nós termos sido livrados. Significa que primeiramente nós vivemos um livramento. Esse livramento quando ocorre? Esse livramento ocorre com aquilo que se chama a graça salvadora de Cristo. Esta graça salvadora de Cristo nós podemos compreender quando olhamos para a teologia da salvação. Na teologia da salvação, meus senhores, é preciso compreender que aqui houve um trabalho da Trindade. Houve um trabalho de Deus Pai, houve um trabalho de Deus Filho, houve um trabalho de Deus Espírito Santo. Embora aqui a graça salvadora que o apóstolo Paulo se refere ao trabalho de Deus Filho, mas nós não podemos compreender o trabalho de Deus Filho fora da Trindade, fora do mistério da Trindade e fora daquilo que foi a teologia da salvação. Por um lado, Deus Pai, na teologia da salvação, ele foi o arquiteto, ele concebeu o plano da salvação que ele manteve escondido por séculos do conhecimento dos homens, pois ele, quando enviasse profetas, esses profetas, para além de serem rejeitados, eram perseguidos, eram martirizados, e quando fizessem isso, estavam a prefigurar aquilo que iriam fazer com o próprio profeta dos profetas, e isso não deixou de acontecer. E nós vimos que isso realmente aconteceu com Cristo, mas de contrário, quando eles acharam que estavam a castigar a Cristo, era lá que Cristo adquiriu toda a glória. Então, na teologia da salvação, aquilo que é a nossa esperança, ele traz o papel de Deus Filho. Se Deus Pai foi o arquiteto, Deus Filho é aquele que é enviado para quê? Para cumprir o plano da salvação, entregando-se, ofertando-se, doando-se, como que? Como um cordeiro pascal. E ele, quando fez isso, ele veio dessa forma instaurar um novo sacerdócio. Esse novo sacerdócio é através de que tipo de sacrifício? Santos, vivos e agradáveis ao Senhor. Por isso é que ele se entregou todo por nós. Quando ele se entrega todo por nós, ele veio cumprir o plano da salvação através dessa teologia da salvação, se nós olhamos para o papel da Trindade. Em terceiro lugar, vem o Espírito Santo. O Espírito Santo tem um papel preponderante nos dias de hoje, porque Cristo veio lançar os alicerces. E através dos alicerces, ele preparou os discípulos. E através de ter preparado os discípulos, ele deu uma orientação aos discípulos. Está patente em Atos 1:8. E depois ele deu essa instrução aos discípulos, somente aqueles que perseveraram em como? Em fé, em oração, em caridade. Aqueles que estiveram lá a perseverar, então a estes cumpriu-se o plano da salvação operado pela terceira pessoa da Trindade, quando o Espírito Santo vem como uma promessa que Cristo vinha pregar. Desta forma, nós temos hoje o papel do Espírito Santo, que é aquele que veio para poder nos ministrar. Porque Cristo disse, não vou vos deixar órfãos, eu vou à frente, vou preparar moradas. Que morada? Casas espirituais. Irmãos, nós somos passageiros, somos peregrinos. Nós aqui hoje vivemos em casas físicas, casas perecíveis, casas temporárias. Mas nós, enquanto cidadãos celestiais, que recebemos a graça salvadora de Cristo, nós devemos nos atentar, que é empenhar, buscar, construir, edificar o quê?
casas espirituais. Onde é que está essa casa espiritual? É o nosso próprio corpo. É o nosso próprio corpo. Preparemos, adequemos o nosso corpo para que seja o edifício do Espírito Santo. Se nós assim o fizermos, então adquirimos a graça salvadora de Cristo. Em quarto lugar, ele fala do poder subversivo do amor. Atenção à palavra subversivo. É propositado. Ele diz assim, nós devemos nos sujeitar, ainda que sejamos cristãos, ainda que tenhamos habitações espirituais, ainda que sejamos cidadãos celestiais, mas nós estamos aqui para testemunhar Cristo onde? Aqui na terra. E aqui na terra existem autoridades. Essas autoridades estão para fazer um trabalho em nome de Deus. Ainda que essas autoridades não o reconheçam. Por quê? Porque esses estão com o sistema de crenças afetados. Ainda assim, nós devemos nos sujeitar às leis. Porque o cristão não pode ser rebelde. O cristão não pode ir contra a mão ou contra a lei. Antes, pelo contrário, devemos mostrar respeito para com as autoridades governamentais, as autoridades locais que estão instituídas. Porque isso é o que é amor. Isso é o que é subversão. Então, o amor submete-se a tudo. Nós nos submetemos a tudo por amor. E se nós fizermos isso, estaremos somente a cumprir aquilo que são os desígnios do próprio cristão. Não significa com isso que nós devemos aceitar atos que vão contra aquilo que é a nossa crença, mas estamos a falar de respeito. É uma coisa diferente. O respeito às leis, o respeito às autoridades, isso mostra a nossa subversão, porque o cristão é um servo humilde. Ele se lembra, por último, que nós também no passado éramos pecadores. Nós no passado éramos impiedosos. Nós no passado éramos rebeldes. Então, este verbo éramos, como estou a repetir, está no passado. Então, hoje, nós devemos ter uma conduta diferente, porque hoje nós estamos sob a lei do amor. E essa lei do amor faz-nos sujeitos e ensina-nos a submissão. Qual é a primeira submissão? Ao próprio Cristo. Por isso é que nós devemos cuidar de quê? Coisas de Deus. Não devemos atentar a coisas de César. Logo, quando você aprende a sujeitar-se às coisas de Deus, com muita facilidade, você facilmente, por amor, se sujeita a qualquer lei, autoridade e governo, por respeito. Em quinto e último lugar, ele fala da questão do selo da esperança divina. Isso aqui ele falava a nossa esperança hoje, no sentido do plano ou teologia da salvação de Cristo que veio para que na sua glória ele viesse e restaurasse a nossa fé e pudesse apagar os nossos pecados do passado. Ele aqui está a apontar para o futuro. Por quê? Porque o batismo. Que batismo é que ele aqui está a referir-se? Batismo nas águas? Não. Que batismo ele está aqui a referir-se? Batismo pelo Espírito Santo. Vamos atentar o seguinte. Por um lado, nós tivemos os discípulos. E os discípulos, esses já tinham sido batizados pelas águas. Os discípulos acompanharam, conviveram e seguiram a Cristo, como Eliseu seguiu ao seu mestre Elias. Mas faltava-lhes o quê? Faltava-lhes selo. O que é selo? Poder, autoridade, capacidade, não é? Resistência, entendimento das coisas do alto. Então, os discípulos, mesmo quando Cristo ascendeu, eles ainda não tinham um selo, ainda não tinham autoridade. Faltava mais um pouco. Por isso é que Cristo disse, fique mais um pouco. Porque faltava mais o quê? Faltavam mais 10 dias. Bingo. Eles já tinham cumprido 7 semanas, que eram 7 semanas não, já tinham cumprido 40 dias que Cristo conviveu com eles após ressuscitar. Faltavam mais 10 dias. E eles poderiam já estar exaustos. Há alguns que desistiram, porque acharam que já estavam no limite. Mas Cristo disse que não. Preservem mais um pouco. Onde? Em Jerusalém. Logo, Jerusalém é o sítio mais perigoso para eles estarem naquele momento. Mas Cristo lhes desafiou. Fiquem mais algum tempo em Jerusalém.
E aqueles que obedeceram ficaram mais 10 dias, completando este período, que é a plenitude dos tempos, para por intermédio do Espírito Santo pudesse completar essa teologia da salvação. Ao largo de 50 dias, que corresponde à festa das primícias, lá em Pentecostes, que na lei também era uma celebração litúrgica. Então, em Pentecostes, 50 dias após a morte de Cristo, é que ocorre o quê? Selo, revestimento do poder, batismo pelo Espírito Santo. A partir de então a pessoa conserva o que é uma esperança. Esperança em quê? Esperança agora no regresso. Já não estamos a falar da nossa esperança que foi na primeira aparição. É a nossa esperança futurística. A nossa esperança na segunda vinda de Cristo, quando ele voltar como um cavaleiro que vem a montar um cavalo branco. Cavaleiro vitorioso que sairá a respirar por novas vitórias. Lá em Armageddon, onde vai se efetivar a batalha de Gog e Magog. Então, essa é que é a nossa esperança futurística, quando nós conservamos o selo que é um poder, este poder que vai nos guiar, nos conduzir, para que nós possamos o quê? Praticar as virtudes ou viver o Evangelho na vida diária de uma comunidade, mantendo firmeza na nossa fé, na nossa caridade, bem como na nossa paciência. Tendo chegado a este ponto, termina o primeiro momento que é a exposição, abre-se o espaço para uma interação através da colocação de questões, sugestões, dúvidas e comentários. Muito obrigado. Graça e paz, amado povo de Deus. Em primeiro lugar, agradecer pela aula, pelo estudo muito rico e poderoso. De seguida, colocar a minha questão. Gostaria de saber qual é o significado do tempo que os discípulos tiveram que esperar pelo derramamento do Espírito Santo. A paz, irmãos. Obrigado. Eu tenho aqui umas duas questões. A primeira é: como combater os falsificadores da palavra verdadeira? A seguir, como virá o Cristo? É espírito ou fisicamente? Obrigado. Estimados irmãos, saudações, que a graça e a paz de Deus esteja conosco e com todos nós neste lugar. Quero desde já também agradecer a palavra, que veio mesmo para edificar-nos, ensinar-nos como cristãos ou como seguidores de Cristo, como é que podemos viver o Evangelho no nosso dia a dia. Para completar, vou trazer cá algumas questões só para estender um bocadinho mais a compreensão desse texto, ou deste Evangelho, dessa palavra de hoje. Primeiro, gostaria de saber o significado de um cristão gentílico. Como é que a palavra de hoje sugere os pastores ou presbíteros atuais a combater falsos pregadores? Como é que nós hoje podemos trabalhar o nosso interior de modo a torná-lo puro? De seguida, qual é a importância da experiência no ensino da sã doutrina? Qual é a esperança que Cristo trouxe aos escravizados pelo Satã?
Como é que hoje podemos nos doar como um sacrifício santo e agradável ao Senhor a serviço do Evangelho iniciado por Cristo? Sim, iniciado por Cristo, o Evangelho da Graça. Como é que podemos adequar o nosso corpo de modo a tornar-se morada do Espírito Santo? Qual é a diferença entre batismo pelas águas e batismo pelo Espírito Santo? De seguida, qual destes dois batismos é considerado o selo da esperança cristã? Para fechar, como é que a palavra de hoje sugere aos seguidores de Cristo viverem o Evangelho no dia a dia? Estimados irmãos, quero em primeiro lugar agradecer por essas questões, em número de 13, que foram aqui partilhadas, guiadas pelo Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que opera em meio de nós, para poder tornar esse nosso estudo mais completo. Então, vou de seguida passar a responder, a trazer aqui subsídios, de forma a podermos também expandir esse nosso entendimento sobre o tema de hoje, que é viver o Evangelho na experiência da vida cotidiana na comunidade cristã. A primeira dessas questões é: qual é o significado do tempo que os discípulos tiveram que esperar pelo derramamento do Espírito Santo? O tempo que os discípulos tiveram que esperar pelo derramamento do Espírito Santo, que é o período de 10 dias, faz parte de um conjunto maior de dias, que são 50 dias, o que corresponde a 7 semanas. Mas eu vou, antes de responder ao período de 10 dias, vou talvez enquadrar isto no conjunto das 7 semanas que corporizam 50 dias. De acordo com a Escritura Sagrada, nós sabemos que ela tem 3 componentes: a lei civil, a lei cerimonial ou a lei do culto. De acordo com a lei cerimonial, nós olhamos para o livro de Levíticos, ela lá tem estabelecido quais eram as celebrações litúrgicas que, por lei, Moisés nos deu a conhecer. E neste conjunto era uma cronologia, porque era um calendário que se observava. O que é um calendário? Calendário é, por assim dizer, é uma sequência de eventos. Então, o que vai ser uma sequência de eventos? A sequência de eventos vai ser uma cronologia de fatos que nos conduzem a uma compreensão, a uma percepção, que nos conduzem a Cristo, porque nós dizemos que em Cristo todas as coisas foram congregadas, isto que é o significado da plenitude dos tempos. Então, por um lado, nós podemos compreender que 7 semanas ou 50 dias representava a celebração litúrgica, que era Pentecostes, que era a separação, que era o lapso de tempo entre a Páscoa e o Pentecostes, que era entre a morte de Cristo e o derramamento do Espírito Santo. Lá na lei, Pentecostes significava a oferta, em que aquilo que era a colheita do povo, eles, por reconhecerem a divindade do senhorio de Cristo, eles devolviam tudo quanto colhiam pela graça salvadora para o Senhor, a quem eles deviam tudo. Então, mas nós vamos agora olhar para o período de 10 dias. É muito interessante perceber que este período de 10 dias representa um período de maturação dos discípulos. Foi um período até de ceifa, em que houve uma seleção natural dos discípulos. Alguns eruditos sugerem que até Pentecostes, que é aquele período de 10 dias, houve uma separação entre uma instrução de Cristo, mas até haver instrução de Cristo, também houve uma peneira. O que significa que
Cristo voltou somente para alguns. Não regressou e não se apresentou para todos, mas voltou para alguns, para que a partir destes pudesse então deixar ficar instruções para que se completasse a fé destes e eles passassem então a serem testemunhas, isto é, passassem a ser apóstolos. O que acontece? Esses 10 dias, Cristo, antes de ascender, em definitivo, ele disse, permaneçam mais algum tempo. Alguns eruditos sugerem que estes que permaneceram mais algum tempo foram 12, os 12, e mais algumas mulheres. Fala-se de Maria Madalena, fala-se de Maria Mãe de Cristo. Este é que era o universo um pouco fechado daqueles que perseveraram. E também fala-se dos irmãos de Cristo. E para o conhecimento da igreja aqui, importa salientar que os irmãos de Cristo, eles só foram verdadeiramente convertidos em Pentecostes, porque eles antes também ainda não estavam totalmente convertidos. Então, por um lado, nós podemos trazer esses dois entendimentos sobre o que significa o período de espera que os discípulos tiveram que esperar. Por que período de espera e por que os discípulos tiveram que esperar? É que era necessário corrigir alguma impaciência. Se vê que os discípulos também, no limite, demonstraram uma certa queria usar um sinônimo, vou repetir, demonstraram uma certa impaciência. Os próprios discípulos mostraram-se também impacientes em terem que esperar. Esperar é uma palavra extremamente importante que está no centro do Evangelho, que remete-nos à esperança. Por quê? Porque a esperança, não há fé sem esperança. Então, não há como ser testemunho sem também saber esperar. Saber esperar por quê? Pela plenitude dos tempos. Os discípulos mostraram paciência em vários momentos, mesmo muito antes disso. Houve aqueles que ficaram ali a contemplar Cristo ascende em glória. E eles ainda ali ficaram ali parados, à espera. Apareceram 2 homens vestidos com roupas resplandecentes, 2 anjos, que disseram, não vale a pena esperar, porque eles da mesma forma que foi, irá voltar da mesma forma. Eles já se regressaram. Vejam essa impaciência. Voltam impacientes e depois a instrução era para que eles ficassem o quê? Unidos em oração e unidos em perseverança. Então, aqueles 10 dias, mais uma vez, outro significado extremamente importante teológico dos 10 dias, é que aqueles 10 dias mostraram como é que nós devemos esperar. Não é só esperar por esperar. É esperar em oração. Esperar unidos. Aqueles que esperaram em oração e unidos pela mesma fé, pelo mesmo Espírito, pelo mesmo propósito, esses é que receberam a promessa. E esses sim tornaram-se testemunhos. Então penso que esses elementos são suficientes para nós compreendermos o que significa aquele tempo de espera. Número 2. Como combater os falsedores da palavra verdadeira. Os falsedores da palavra verdadeira, eles usam os seus argumentos. Que argumentos usam? Usam a lei, usam filosofia, usam conhecimento humano, que é um conhecimento de carne para carne. O Evangelho é espiritual. O Evangelho é falar de espírito para espírito. Então, nós podemos combater os falsedores quando nós não só conhecemos o Evangelho na letra, teoricamente, mas também somos praticantes do Evangelho. Quando nós somos praticantes do Evangelho, a nossa conduta, o nosso dia a dia, não vai dar espaço para ninguém nos apontar o dedo, para ninguém nos criticar, para ninguém nos julgar. Então, isso é que vai nos dar esta segurança quando nós estivermos a defender aquilo que é a sã doutrina. Por quê? Porque você defende a sã doutrina não somente com a teoria, porque eles também usam teoria. Então, não basta a teoria, que é a letra do Evangelho, mas também tem que trazer
subsídios práticos, conhecimentos concretos, experiências e vivências que somente você obtém na convivência e na intimidade com o Espírito Santo. Isso chama-se conhecimento prático, chama-se realidade, chama-se o teu dia a dia. Então, quando você traz isto, você derruba qualquer argumento teórico. Porque aqui eles usam teoria. Não basta você usar teoria para contrapor com teoria, porque senão isso vai resultar o quê? Vai resultar naquilo que o apóstolo Paulo disse, temos que evitar, que é o quê? Que é litígio de palavras. Atenção. Você não está para ver litígio de palavras, discussões de teoria. Não. Fala de espírito para espírito. Você transmite as tuas experiências particulares, as experiências que o Espírito Santo estabelece, tem com os seus fundamentos, são próprios. O derramamento do Espírito Santo foi para os 12, mas os dons são específicos, são individuais, as experiências e vivências que cada um tem são particulares. E é isso que você traz, que derruba qualquer litígio, qualquer discussão teórica e que evita litígio de palavras. Número 3. Como verá o Cristo em espírito ou fisicamente? Muito boa questão. Até porque há bocado dizíamos que quando aqueles discípulos também ficavam ali a contemplar Cristo a partir pelas nuvens. Então, eles ficaram ali a olhar porque eles não estavam a acreditar, ou melhor, eles pensaram da mesma forma que tivesse sido, ou eles também haveriam de ir junto, mas eles ainda queriam ver com que olhos? Físicos. Mas já não se podia ver mais Cristo com os olhos físicos. Naquela glória que ele foi, ele somente estava a se mostrar para que eles pudessem completar a fé deles. Eles não falassem teorias, falassem coisas concretas que eles viveram, que é a forma como eles usaram para poderem ser testemunhas, que é ser apóstolos. Então, de que forma Cristo volta? Cristo voltará em espírito. Nós, quando formos ressuscitados, seremos ressuscitados também em espírito, porque o espírito é o quê? O espírito é imortal. O espírito é eterno. E nós somos iguais e semelhantes a Cristo em espírito, não em físico. Então, se por um lado nós sabemos que essa nossa forma, que é passageira, é a forma como nós nos reconhecemos aqui na Terra, é por inerência do pó, que também volta para o pó, quando terminar os nossos dias de passagem aqui na Terra. Mas porque nós não vivemos somente com a nossa esperança para as coisas aqui nessa Terra, que são coisas passageiras, nós então a única esperança que temos é no nosso espírito. Então, com isso também podemos compreender que ele virá em espírito para nós que também somos espírito. Perdão, por favor. Sim, dizer que a palavra diz que se cumprirmos os mandamentos, Cristo e o Pai irão para o morar. Então, a questão diz, como virá o Cristo? Em espírito ou fisicamente? Será em espírito. Por quê? Porque se nós cumprirmos os seus desígnios, se nós cumprirmos aquilo que é a sua palavra, ele e o Pai virá dentro de nós para morar. Ou seja, cada um de nós será possuidor daquela entidade que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, Cristo voltará em nós em espírito. É isso que os discípulos não conseguiam entender na transcendência de Cristo. E o anjo teve que explicar que da mesma forma que ele transcendeu, da mesma forma ele voltará. Então, a graça que nos foi dada no dia de Pentecostes foi o Espírito Santo. Mas importa a nós fazer um esforço para termos o Filho e o Pai dele. Amém. Muito obrigado por esta contribuição. Número 4. Qual é o significado de um cristão gentílico? Gentílico provém de gentio. E gentio vem para distinguir aqueles que eram os povos
que, de acordo com a antiga lei ou a antiga aliança, eram os destinatários da promessa da salvação. Então, para se demarcar destes, porque o Evangelho da Graça, ela veio para quebrar as barreiras físicas do plano da salvação, então passou-se a designar de gentílicos todos aqueles que não fossem judeus, todos aqueles que não fossem naturais de Israel. Então, nós temos vários cristãos gentílicos que demonstraram uma fé intrépida e que foram grandes autores usados em todas as escrituras sagradas. Temos o caso aqui de Tito, temos o caso de Lucas, o evangelista, que é o autor quer do Evangelho segundo Lucas, quer do livro de Atos, e até para mostrar a sua grande contribuição, mesmo sendo de natureza gentílica, é que Lucas é responsável por ter escrito cerca de 1/4 de todo o Novo Testamento. Temos outros casos de outros gentílicos que tiveram um contributo extremamente importante naquilo que é a nova aliança. Temos o caso de Lídia, temos o caso do eunuco, temos o eunuco, no caso o etíope, temos o caso do Filipe, que também foi um cristão gentílico, e temos por aí em diante vários outros exemplos de gentios que foram muito usados e são até hoje muito usados, que demonstram que afinal Cristo veio para quebrar aquele muro que separava salvos dos não salvos, judeus dos não judeus. Então veio para quebrar e poder formar o quê? Um novo Israel, um único povo, o povo de Deus. Número 5. Como é que a palavra de hoje sugere aos presbíteros combater falsos pregadores? Essa questão é a mesma da segunda. Nós dizemos que não basta só sermos conhecedores da palavra, mas também devemos nos fazer cheios do Espírito Santo. E também o que? Sermos praticantes. Porque se nós formos praticantes, nós não vamos somente responder, não vai ser teoria sobre teoria. Não é? Vai ser teoria com conhecimentos práticos, na forma de vivências, em forma de experiências, em forma de um testemunho pessoal que não deixa dúvidas para ninguém, que ninguém possa nos apontar o dedo, porque em nada iremos ser pegos ou iremos ser encontrados em contramão. E por causa dos presbíteros em particular, o apóstolo Paulo ele dá a indicação de que tipo de conduta este deve ter. Fala de ter uma conduta irrepreensível. Fala da necessidade de ser marido de uma só mulher. Fala da necessidade de educar os seus filhos, dando-lhes uma educação religiosa para que eles não sejam rebeldes e eles possam também ser vistos como um exemplo. Isto é, todo administrador da casa de Deus deve primeiro saber administrar a sua casa. E você, para administrar a sua casa, primeiro tem que se administrar a si próprio, que é a sua conduta, a sua forma de ser, a sua forma de estar, a sua forma de falar, aquilo que é o seu exemplo, como você lida e convive com os seus familiares, como você lida e convive com a sua esposa, como você lida e convive com os seus filhos. Então, começa a partir da casa. Essa administração começa da forma como você administra a sua própria casa, como você se auto-administra a si próprio. Então, não há separação. Não é possível você administrar bem a si próprio e administrar mal a obra de Deus. Não é possível. Significa que há uma falha aqui pelo meio, algo que está em oculto. Por isso é que os presbíteros têm que dar um bom exemplo, que as pessoas têm que ver, confirmar e testemunhar que sim, essa pessoa tem uma conduta irrepreensível. Nós reconhecemos pela sua forma de ser e de estar, pelo seu testemunho, assim que se diz. Número 6. Como é que podemos trabalhar o nosso interior de modo a torná-lo puro? Nós trabalhamos o nosso interior todos os dias, irmãos. Nosso trabalho interior, um dia sim, um dia não. Uma semana sim, uma semana não. Quando estamos na igreja, quando não estamos na igreja, não. Trabalha-se o nosso interior todos os dias, todo momento, como? Através da busca, através da prática da santidade, ter uma vida separada, ter uma vida voltada a buscar conhecer e praticar
os desígnios e a vontade de Deus. Então, a santidade é que é a forma de nos tornarmos puros, porque santidade é purificação. E isto é a principal armadura que nós podemos ter. Repito, a nossa purificação, a nossa santidade é a nossa principal defesa. Nossa principal defesa, armadura, revestir toda a armadura para mentiras, calúnias, perseguições, inveja. Quando você é puro, quando você é santo, quando você está santificado, não existe mal que vai te... Tudo vai, 10.000, 1.000. Mal algum te sucede porque tens armadura. Estás puro. Então, esse aqui faz um cristão. O cristão é essa pessoa que pratica a santidade através da busca pelo Espírito Santo. Por quê? Porque isto não cria conflito. É muito fácil de compreender. Quando você é santo, então o Espírito Santo habita em si. Quando o Espírito Santo habita em si, então você tem armadura. E quando você tem armadura, 1.000, 10.000, nada te sucede. Então é muito fácil também de compreender assim. Número 7. Qual é a importância da experiência no ensino da sã doutrina? Nós também falamos sobre isso, que é na questão número 5, porque quando dizemos experiência, que é o quê? Ser praticante das boas práticas, liderar pelo exemplo, aí está a experiência. Então, o que é a experiência? Você lidera pelo exemplo quando você aprende pelo exemplo. Quando você não lidera, não pode liderar sem antes aprender. Então, quando você aprende como? Aprende ouvindo e aprende praticando e aprende aperfeiçoando, porque o próprio Espírito Santo te convence do que você tem que mudar, quais são as renúncias que você tem que fazer, o que você tem que abdicar. Então, o próprio Espírito Santo vai te ministrando, vai te convencendo, vai te iluminando. Por quê? Há dois processos. O primeiro é a iluminação, o segundo é a convicção. Então, se por um lado o Espírito Santo te ilumina através da palavra, por outro lado ele te convence quando você busca com sinceridade, quando você se faz uma pessoa que gosta e quer aprender. Quem é o grande mestre? Quem é o primeiro que ensina? É o próprio Espírito Santo. Quando a pessoa é humilde o suficiente para se deixar corrigir por um espírito que você não pode ver, então você adquire essas virtudes, você se torna uma pessoa adaptável, você muda e transforma todos os dias. E uma pessoa vê que você muda todos os dias. Então, isso é o que é uma virtude do Espírito Santo. É a humildade, é a temperança, é a mansidão. Nós nos tornamos adaptáveis e aceitamos a exortação, porque o Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Registrem isso. O Espírito Santo é o melhor amigo, companheiro que o homem pode ter. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, não há nada aqui de falta. A pessoa é completa. Número 8. Qual é a esperança que Cristo trouxe Qual é a esperança que Cristo trouxe às escravizados por Satã? Então, a esperança que Cristo trouxe aos escravizados por Satã é que Cristo nos comprou. Quando Cristo nos compra, Cristo veio para trazer-nos o canto da libertação. Isto é, no passado, nós fomos libertos por Moisés. Estou a falar do Antigo Testamento, a Antiga Aliança. Depois de nós termos sido comprados por Moisés, salvos por Moisés, na plenitude dos tempos, nós fomos salvos por Cristo. Foi a segunda salvação. Então, quando nós fomos salvos por Cristo, aqui ele comprou a todos. Antes, Moisés, pela lei, aquilo era somente restrito aos circuncisos e aqueles que viviam obediência à lei. Então, haviam outros que estavam excluídos, que eram os gentios. Cristo, quando vem, então ele abola a lei e a circuncisão. Consequentemente,
A única disposição para a salvação passou a ser a fé que é nele. Então, quando Cristo vem, a esperança que ele nos trouxe é que ele veio nos resgatar. Ele comprou o preço da nossa escravidão. Por quê? Quando a pessoa era escrava, a pessoa era sujeita àquele senhor que era o seu senhor, o qual tinha o escravizado. Então, você somente tinha liberdade quando ou cumprisse o tempo de escravidão ou pagasse para que pudesse ser resgatado. Era como se fosse nos dias de hoje um rapto, entre aspas. Você é privado da sua liberdade para ficar no cativeiro daquele senhor. Então, Cristo, ele quando se oferece na cruz, ele comprou a todos os cativos, ele levou o cativo todo o cativeiro. Então, ele pagou a fatura do nosso cativeiro. Então, a esperança que ele nos trouxe é que, desde então, passou a haver um só Senhor, que é Cristo. Nós já não somos escravos de um homem. Nenhum cristão é escravo de um homem. O cristão é somente escravo de Cristo. Por isso, a unidade espiritual significa o quê? Existe um só Espírito, um só Senhor e um só Deus. Número 9. Como é que hoje podemos nos doar como sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor ao serviço do Evangelho da Graça? Então, hoje nós podemos nos tornar sacrifícios santos, vivos e agradáveis ao Senhor quando nos tornamos seus sacerdotes. Então, tornar-se sacerdote de Cristo significa nós vivermos em obediência à sua lei. Significa nós buscarmos adorarmos a um só Senhor, a um só Deus. Então, quando nós adorarmos um só Senhor, um só Deus, nós passamos a nos sujeitar às leis de culto de Cristo. E no centro das leis do culto de Cristo, isso implica a reforma do antigo sacerdócio. Isto é, antes, para nós sermos expiados pelos nossos pecados, nós precisávamos de uma terceira pessoa, do intermediário, que era um sacerdote. E esse sacerdote, por sua vez, ele precisava de uma vítima, que era um animal inocente, que nada tinha feito. Esse animal inocente era o que? Era sacrificado. E depois pegava-se no seu sangue quente, aspergava-se e havia expiação pelos nossos pecados. Por isso é que eram expiações temporárias. E nós não saíamos daquela vida pecaminosa. Então, Cristo, quando vem, Ele próprio, Ele se entrega como um sacrifício. Então, esse ato dele se entregar como um sacrifício, entregou o quê? Entregou sua perna, entregou seu corpo, entregou sua cabeça, não, entregou a sua própria vida. Por isso ele diz, eu vim para dar a minha própria vida e resgate das vossas vidas. Então, hoje, para nós sermos sacerdotes de Cristo, nós também temos que nos entregar ao Evangelho, temos que viver para o Evangelho. Então, tornar um sacrifício santo, vivo e agradável, para ser um sacrifício vivo, significa que nós devemos entregar a nossa própria vida. Cristo não quer a nossa perna, ou o nosso braço, ou o nosso momento, um dia sim, um dia não, uma semana sim, uma semana não. Quer toda a nossa vida. Isso quer ser um sacrifício vivo. Ser um sacrifício santo significa que nós devemos praticar a santidade, porque Ele é santo. Então devemos afastar de tudo, dos meios, das coisas, das situações que também não agradam a Deus. E devemos também ser um sacrifício agradável ao Senhor. Como é que nós chamamos um sacrifício agradável ao Senhor? Quando sujeitando a sua lei, que é a lei do amor, então isso passa a ser ou exalar um aroma ou odor que seja também agradável ao Senhor. Ele aprova, porque Ele é o único padrão que aprova a nós. Então significa não buscar viver para agradar o homem, mas você somente viver para agradar a Cristo, porque é o único padrão que pode avaliar, que pode validar o nosso sacrifício. Número 10. Como é que podemos adequar o nosso corpo de modo a se tornar morada do Espírito Santo? Pense também sobre isso, já falamos muito sobre isso, já falamos da santidade, já falamos da separação, já falamos da pureza de espírito, que é pureza interior, não é?
que é viver afastado do pecado, porque quando a pessoa vive no pecado, à volta do pecado, ainda que seja de forma intermitente, de assim, de ano, uma semana, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, isso afeta o teu sistema de crença. Quando afeta o teu sistema de crença, então você vive debaixo daquela acusação. Então, Satã sempre vai te acusar em silêncio. E isso vai te fazer com que tu sejas escravo daquela mesma condenação. Então, a forma de nós adequarmos o nosso corpo de modo a sermos morada é a santidade. Número 11. Qual é a diferença entre batismo pelas águas e batismo pelo Espírito Santo? João Batista batizava pelas águas, Cristo batizou pelo Espírito Santo. João Batista veio aclamar para o arrependimento. O arrependimento é que nos testifica para o batismo pelas águas, de forma que nós sejamos aceitos numa certa comunidade. Desde então, nós passamos já a praticar, a viver segundo e de acordo, não para agradar a comunidade ou as pessoas, mas agora para viver, para agradar aquele Senhor, que é o nosso Senhor a quem nós servimos. Então, quando nós vivemos em conformidade com a sua lei, então Ele já é quem nos aprova. Aprova porque Ele vê a sinceridade do nosso coração. Significa o quê? Significa que nós começamos a transferir aquela lei, aquelas regras, aquelas normas, aquele procedimento daquela comunidade, ela começa a ficar gravada no nosso coração. Quando ela fica gravada no nosso coração, Cristo, que é quem aprova, verifica a verdadeira intenção do nosso coração, então Ele é quem nos batiza pelo Espírito Santo. É um batismo espiritual, já não é um batismo físico, não é um batismo pelas águas, é um batismo como um derramamento do Espírito Santo, como uma injeção do poder. E a pessoa, quando adquire essa injeção do poder, então a pessoa torna-se testemunha. Testemunha. Então você adquire esse poder, capacidade de testemunhar a Cristo. Porque você adquire um entendimento das coisas sobrenaturais, das coisas divinas. Número 12. Qual destes dois batismos é considerado o selo da esperança cristã? Então, como nós dissemos há bocado, o selo da esperança cristã resulta do batismo pelo Espírito Santo. Número 13. Como é que a palavra de hoje sugere os seguidores de Cristo a viver o Evangelho no dia a dia? Então, a melhor forma de nós vivermos o Evangelho no dia a dia é vivê-lo na comunidade. O que é viver o Evangelho na comunidade? É, por um lado, nós congregarmos, isto é, nós orarmos em comunidade. Ainda que oremos em separado, porque isso é o nosso dever, é lá onde nós nos preparamos no dia a dia para depois conviver e viver em comunidade. Então, o que sugere é que toda a preparação prévia que você faça em separado é para, por último, você trazer isso para poder partilhar em comunidade, para ver o que? Uma edificação mútua. Porque se por um lado, a nível individual e separado, nós somos o primeiro templo e morada do Espírito Santo, depois, esta preparação nos dá este poder e capacidade de podermos ir testemunhar diante do Senhor. Daí está a importância do testemunho. O testemunho é passar essa experiência para as outras pessoas. Como é que você passa isso? Em comunidade. Então, a palavra de Deus nos sugere que a forma de vivermos o Evangelho no dia a dia é em comunidade. E isso não é separado. Começa em privado, pessoal, preparação pessoal separada, para depois você vir e completar a sua fé em comunidade. Tendo chegado a esta parte, queremos agradecer a vossa presença, acompanhamento e interesse. Deixem ficar os vossos comentários, sugestões, partilhem esta palavra do dia de hoje, partilhem os nossos conteúdos com a vossa rede de contatos, com a vossa comunidade, deixando ficar quer gosto, quer também deixar seguindo as nossas plataformas digitais. Este material encontra nos nossos sítios, que são nossa página de Facebook, de Instagram, de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, LOAP, e nossa página de internet, www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.